Olá a todos, vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje o tema BNCC e a escrita é a terceira parte. Então, o eixo, a escrita, a produção de texto, é uma das divisões ali dos eixos dentro da área de linguagem que a BNCC propõe. Para finalizar esse eixo, eu vou falar um pouquinho sobre as finalidades e projetos enunciativos da produção textual. Lembrando que a produção textual vai compreender práticas de linguagem que se relacionam com a interação e a autoria do texto escrito, e pode ser texto escrito, oral, multissemiótico. Vejam ali embaixo, eu coloquei a definição de texto multissemiótico, que é um termo que aparece bastante na BNCC e não sei se todos estão familiarizados. Texto multissemiótico é um texto que vai permitir representar imageticamente uma informação, de modo que o leitor tenha, além do texto verbal, recursos visuais que o auxiliarão na leitura e compreensão do conteúdo em questão. Então, o texto multissemiótico ele vai trazer diferentes formas de comunicar a mensagem. Pode ser escrito, pode ser desenhado, pode ser uma foto. É algo muito atual, né, na internet, e os alunos, as crianças, já estão familiarizados com os textos multissemióticos. Então, eles têm que ser contemplados dentro da BNCC. Vamos ver então alguns exemplos de finalidades e projetos enunciativos de produção de texto. Então, como podem ser aplicados? Construir um álbum de personagens famosos, de heróis, heroínas, ou de vilões ou vilãs. Isso é uma atividade que vai trazer uma produção de texto multissemiótico, né, com desenho, com imagem, e o texto buscando caracterizar o personagem, os personagens. É algo que estimula também bastante o aluno, porque eles gostam desse tema. Produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da comunidade. Também muito interessante, né? Trazer um pouco da vivência cultural do aluno. Narrar fatos cotidianos de forma crítica, lírica ou bem-humorada em uma crônica. Também desenvolver narrativas a respeito de algo, coisas que ocorrem ali no dia a dia, né? E trazendo um pouquinho de reflexão crítica também, como uma crônica caracterizada. Comentar e indicar diferentes produções culturais por meio de resenhas ou de playlists comentadas. Então, aqui a BNCC se atualizando, se modernizando mesmo, modernizando a educação, porque é algo que faz parte do dia a dia dos alunos, os, as produções culturais, as músicas, os shows, os comentários a respeito disso. Descrever, avaliar e recomendar ou não um game, uma resenha, gameplay ou vlog. Vejo que aqui também está presente a atualização, então a gente não pode deixar, né, de atualizar ali o contexto dos alunos, que é o contexto com convivência, com alta convivência com tecnologia, com games, com blogs, vlogs, com a internet, com o celular, e extrair disso algo que pode ser uma produção de texto. Escrever verbetes de curiosidades científicas também muito interessante, porque eles gostam muito de ciência e a ciência sempre trazendo ali, despertando o enigma, né, do conhecimento, e isso aliado à produção de texto. Sistematizar dados de um estudo em um relatório ou relatório multimediático de campo. Também ali a ciência entrando, né? Porque quando o aluno aprende a sistematizar dados, ele está treinando para a linguagem científica. Então, é também uma atividade que traz interesse e que tem resultados e benefícios muito bons para os alunos. Divulgar conhecimento específico por meio de um verbete de enciclopédia digital colaborativa, aí entrando também a era digital,
né? Desenvolver, produzir textos de forma digital e que eles também possam ser divulgados, né? Aproveitando aí a internet. Relatar fatos relevantes para a comunidade em notícias. Já é a escrita jornalística, que também deve ser desenvolvida, e quando a gente vai ali relatar ocorrências, eles gostam muito também, né? Uma coisa próxima que motiva. Cobrir acontecimentos ou levantar dados relevantes para a comunidade de uma reportagem. Expressar posição em uma carta de leitor ou artigo de opinião. São dois tipos de textos diferentes, mas que trazem também essa proximidade do dia a dia, do cotidiano, contextualizando bastante a produção de texto. Denunciar situações de desrespeito aos direitos, por meio de fotoreportagem, fotodenúncia, poema, lambe-lambe, que são aqueles cartazes que você cola nos postes, micro-roteiro, entre outros. Então, aqui você aproveita, né, e exercita a sua cidadania também denunciando situações de desrespeito aos direitos. Esses são exemplos de finalidades e projetos iniciativos para a produção de texto. E na atividade dessa aula, eu coloquei para vocês escolherem um desses temas e produzirem uma aula só, mas eu pedi em forma de plano de aula. Então, escolha um dos textos, pense bem a respeito, de como que eu poderia trabalhar, como seria essa minha aula com esse exemplo, tá certo? Qualquer dúvida, escrevam no fórum. Então, a produção de texto, no tratamento da prática de produção de texto, devemos compreender dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão. Então, vamos analisar essas dimensões interrelacionadas. Todo esse meu texto eu retirei da BNCC, que eu também disponibilizo ali o link ao final da bibliografia, que é muito bom para vocês terem salvo, né? Guardem, que para consulta é muito importante. Vamos ver. Consideração e reflexão para as condições de produção de textos que regem a circulação de diferentes gêneros nas diferentes mídias e campos de atividade humana. Então, aqui é refletirmos a respeito dessa dimensão, condições de produção de texto. É muito importante se saber, né? Pensar em que condições que foi produzido aquele texto. Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais em que se produzem textos e sobre as diferenças em termos formais, estilísticos, linguísticos que estes contextos determinam. Então, dependendo ali do contexto e da situação social de que foi produzido o texto, você vai escolher um texto mais formal, um texto mais com estilo, ou um texto que tenha uma determinada característica linguística. Inclui-se aí a multissemiose, então pode ser um texto com desenhos, com imagens, uma música acompanhando, e características de conectividade, textos que tenham hipertextos, que tenham links, hiperlinks, dentre outros, e eles estejam presentes nos textos que circulam em contexto digital. Então, a produção do texto, quais as condições, é algo que deve ser refletido. Analisar as condições de produção do texto no que diz respeito ao lugar social assumido e à imagem que se pretende passar. Então, o que o autor ali pretende passar a respeito de si, a respeito do leitor, e o que ele pensa a respeito do veículo, da mídia que o texto vai circular, qual que é o contexto imediato, o contexto sócio-histórico que ele foi produzido, e qual que foi o gênero, né, daquele discurso, qual é o campo de atividade em questão daquela produção de texto. Analisar aspectos sociodiscursivos, temáticos, composicionais e estilísticos dos gêneros, que são propostos para a produção de texto, e estabelecer relações entre eles. O que isso quer dizer? Pensar naquelas condições de produção do texto. Qual a relação que tem a ver
com o discurso social que ele produz, o tema que foi escolhido, a forma como ele foi desenvolvido e até o gênero proposto. Então, tudo isso tem relação com as condições de produção dos textos. Dialogia e relação entre textos. Aqui, nesse item, vamos falar um pouquinho do diálogo, né? Diálogo entre os textos. Então, dentro dos textos, há diferentes vozes. Nos gêneros literários, nós temos o que é o narrador, que é a fala do narrador. Temos o discurso direto, que é o personagem falando. Temos o indireto, que é o narrador falando o que o personagem falou. Se formos pensar um pouquinho além, o leitor há também a fala do leitor ali no momento que ele traduz a mensagem. Isso até já conversamos em sala de aula, né? Como que nós traduzimos a leitura na nossa cabeça. Isso também é mais uma voz, é um diálogo que é exercitado dentro do texto. Estabelecer relações de intertextualidade para que fiquem explícitos os posicionamentos, né? Qualificando-os é muito importante. Então, a intertextualidade é o quê? É alguma referência, né? Algum texto que venha como ideia para que aquele texto seja desenvolvido e que isso fique claro para o leitor, que o leitor identifique, fazendo uso de citações, paráfrases, reprodução de paródias. Isso tudo vai enriquecer muito o texto, porque o leitor ele vai ler, vai lembrar de um outro texto e aí vai ter esse diálogo, essa conversa. Então, a intertextualidade é algo que enriquece o texto e é um exercício que o aluno deve aprender a fazer desde o início. Alimentação temática. Como que o seu tema ele vai ser desenvolvido? Você vai selecionar informações, dados, argumentos, referências, fontes confiáveis impressas e digitais para num texto jornalístico, desde o início se aprender a evitar fake news, organizar roteiros, formatos, no formato do material pesquisado. Isso tudo para que o texto ele não tenha uma superficialidade e ele traga um nível de aprofundamento adequado. E também contemple a sustentação das posições defendidas, ou seja, argumentação. Você só consegue aprofundar um texto, argumentá-lo, alimentando de informações. Desde do fundamental mesmo, partir da alfabetização, já podemos exercitar isso, né, nos alunos, nos gêneros jornalísticos e também no gênero de divulgação científica, mostrando que o embasamento ele dá veracidade ao seu texto. Construção da textualidade. Aqui a textualidade a gente já vai considerar a estrutura textual, a parte quase que física do texto. Então, as relações entre as partes do texto, a gente vai entrar aqui em coesão, coerência, a construção da composição, o estilo que foi escolhido, o gênero, evitando inadequações, evitando repetições, que os elementos fiquem com falta de coesão, né? que a coerência se perca, evitar tudo isso. É importante a continuidade do texto, a progressão do tema. Então, o tema é apresentado e vai progredindo, aumentando até a sua conclusão final. Organizar e hierarquizar informações, né? A escolha do que colocar, tendo em vista condições de produção e as relações lógico-discursivas em um jogo. Causa e efeito, tese, argumento, problema, solução, definição, exemplos. Então, essas relações lógicas, elas auxiliam ao discurso, à construção da textualidade.
Usar recursos linguísticos e multissemióticos de forma articulada e adequada, tendo em vista o contexto da produção do texto, a construção composicional e o estilo do gênero, e os efeitos do sentido pretendidos. Então, os recursos linguísticos, as ilustrações, tudo vem a auxiliar a que o efeito da comunicação seja adequado e que seu objetivo seja alcançado. Aspectos notacionais e gramaticais. Utilizar ao produzir textos os conhecimentos dos aspectos notacionais, que são ortografia padrão, produção adequada, mecanismo de concordância nominal, verbal, regência verbal, etc. Sempre que o contexto exigir o uso da norma padrão. A gramática aqui presente. Então, no final, para que haja um entendimento melhor do texto, acabamos na gramática normativa, no momento que se exija, né, o uso dessa norma padrão. Temos que entender que há textos que não necessariamente será exigido a norma padrão. Isso já vimos em variação linguística. Estratégias de produção. Desenvolver estratégias de planejar, revisar, editar, reescrever, isso também já vimos na outra aula. Avaliar textos, considerar a adequação dos contextos em que foram produzidos, ao modo de produção, vai ser escrito, oral, a variedade linguística, que eu acabei de falar, a semiose apropriada, será que em alguns momentos você vai ter a necessidade de somente utilizar o texto verbal? Né? Também o gênero, qual gênero é o mais adequado, o suporte, a esfera, o campo de circular, que vai circular, adequação à norma padrão, tudo isso é uma estratégia de produção e que o autor da produção do texto, ele deve exercitar esse pensamento de estratégia de produção. Saber como que ele quer, o que é o resultado que ele quer. Utilizar softwares de edição de texto, de imagem, de áudio para editar textos produzidos em várias mídias, explorar os recursos multimídias disponíveis. Como eu já falei na BNCC, uma das coisas que ela vem avançando é a introdução da tecnologia, né, nas linguagens, a aceitação de que a tecnologia ela vem agregar ao desenvolvimento da comunicação. E aí a escola não pode ficar a parte disso, em todos os níveis educacionais. Encerrando aqui, então, o eixo escrita, produção de texto, eu deixo como bibliografia a Base Nacional Comum Curricular. E eu gostaria que vocês também participassem do fórum, colocando ali o que vocês acharam, se as aulas estão claras, se vocês estão entendendo o conteúdo. Pelas respostas, eu tenho percebido, que eu tenho corrigido, que vocês estão participando, entendendo, mas eu gostaria ali de uma participação mais efetiva no fórum, né? Quem pudesse, eu ia ficar muito feliz. Então, obrigada, até a próxima.